Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos finalizar o sistema imune. Nós vamos falar um pouco mais sobre imunidade adquirida e também sobre os anticorpos, né? Como nós produzimos os anticorpos. Na aula passada, eu mandei para vocês um videozinho bem curto ali do meu canal no YouTube, falando sobre essa produção de anticorpo. Hoje eu vou falar um pouco mais específico, vou falar sobre os anticorpos, como que eles são formados, qual que é a estrutura do anticorpo, tá bom? Então vamos lá. Para produzir anticorpo, nós precisamos da imunidade adquirida. A imunidade adquirida, ela tem principalmente três tipos de linfócito, tá? Então, os linfócitos do tipo B, que são aqueles que vão ser ativados e vão então se desenvolver formando plasmócito. Então, o linfócito B ele é ativado e ele se desenvolve formando plasmócito e esse plasmócito ele vai secretar anticorpo. A gente já vai ver como isso acontece numa figurinha que eu coloquei num dos próximos slides. O linfócito do tipo T, ele vai ser ativado e vai se desenvolver em células que atacam e destroem os vírus. Essas células, elas podem ser células T citotóxicas ou também podem ser conhecidas como célula TC. E elas também, esses linfócitos também podem regular outras células imunes. E aí nós temos os linfócitos T auxiliares. Nós podemos ver aí nos livros também como células TH. Então, os linfócitos T, eles se desenvolvem em dois tipos de células. Células T citotóxicas e células T auxiliares. E nós temos, por último, as células natural killer. Essas células, a gente já falou sobre elas. As células natural killer atacam e destroem células infectadas por vírus ou células tumorais como resposta inata que a gente já discutiu na aula passada. Já como resposta da imunidade adquirida, essas células vão fazer com que ocorra a liberação, melhor, elas vão, liberar substâncias químicas que conseguem destruir patógenos que estão marcados por anticorpos. Então, esses são os três tipos de linfócitos. Lembrando ainda que todos os linfócitos eles secretam citocinas e essas citocinas elas vão atuar em células imunes, células não imunes ou patógenos. Então, elas podem atuar em células imunes, estimulando essas células, podem atuar em células não imunes que estão infectadas por vírus, por exemplo, e podem atuar diretamente sobre os patógenos. Então, a citocina liberada por esses linfócitos pode atuar dessas três maneiras. Quando nós olhamos um linfócito no microscópio, qualquer um desses linfócitos que eu falei para vocês, T, B ou natural killer, eles são muito parecidos, são idênticos. Você não consegue dizer esse linfócito é natural killer, esse linfócito tipo B, esse linfócito do tipo T, tá? Então é muito difícil conseguir distinguir, eles são muito parecidos. Porém, quando a gente olha a nível molecular, eles vão se diferenciar de acordo com o receptor que tem na membrana. Então, dependendo da atuação desse linfócito, teremos receptores diferentes que vão fazer com que eles sejam um diferente do outro. Como que ocorre a imunidade adquirida? Então, primeiramente, os nossos linfócitos, que são conhecidos como linfócitos virgens, ou seja, que não foram expostos a nenhum outro tipo de patógeno, eles vão observar, vão acabar entrando em contato com o antígeno presente na célula, no patógeno que está infectando o nosso organismo. Por exemplo, bactéria. A partir do momento que nós temos essa atuação, esse contato, o nosso linfócito ele começa a se reproduzir, tá? Então ele vai se reproduzir formando clones dele que vão reconhecer esse antígeno. Então nós vamos ter aí
uma multiplicação exponencial desse linfócito, desculpa. Alguns linfócitos vão atuar diretamente contra o patógeno, outros vão ser transformados em plasmócitos. Esses plasmócitos, então, eles fazem parte da imunidade humoral, eles vão produzir anticorpos que são solúveis no plasma e também vão auxiliar aí na resposta imune do nosso organismo, porque esses anticorpos eles vão envolver o nosso patógeno. A gente já vai mostrar uma figurinha sobre isso, tá? Quando termina a infecção, algumas células elas vão ser reservadas como células de memória, tá? Então essas células de memória, elas são células de longa vida que quando nós tivermos o contato de novo com o patógeno, elas vão se multiplicar rapidamente, formando células que apresentam anticorpo em sua superfície e vão atuar especificamente contra aquele patógeno. Também vão formar novos plasmócitos que vão secretar anticorpos. Então, se a gente olhar esse gráfico da resposta imune secundária, onde a gente já teve exposição ao patógeno previamente, e a resposta da primeira exposição, a gente consegue ver a diferença dessa resposta, né? Então, aqui, ó, nós tivemos uma resposta menor, né? Demorou mais tempo para ter a resposta e a amplitude de anticorpos no nosso sangue foi menor. Já aqui a resposta ela é mais rápida e tem-se uma concentração de anticorpos muito maior. Então, a resposta, que seria aqui a nossa resposta adquirida, ela acaba sendo mais intensa. E isso acontece, por exemplo, quando a gente recebe uma vacina. Então, na vacina, nós vamos ter o patógeno alterado, que não vai prejudicar o hospedeiro, mas ele acaba sendo reconhecido pelas células imunes como um corpo estranho. Então, nós vamos produzir células que vão ficar na memória, né, do nosso organismo, e quando nós tivermos o contato com esse patógeno, a resposta imune vai ser rápida, né, e vai ser intensa. Então, por isso a importância da vacina, pessoal. Muitas pessoas não conseguem entender de como uma vacina atua, né? Então, aqui eu coloquei, né, esse esqueminha para poder explicar para vocês a importância da vacina e também como que nós adquirimos imunidade. Então, por exemplo, num vírus da gripe, a gente é exposto a primeira vez, né, ao vírus influenza, por exemplo, nós vamos ter uma resposta bem pequena, então a gente vai ter muitos sintomas da gripe, mas quando a gente é exposto a segunda vez no mesmo vírus, claro, se ele não tiver nenhuma modificação, se ele não sofreu mutação, a nossa resposta vai ser tão intensa que nós não vamos ter nenhum efeito dessa gripe. A gente não vai ter coriza, não vai ter dor de garganta, porque o organismo conseguiu combater o vírus. Os anticorpos, eles são proteínas secretadas por plasmócitos e nós temos no nosso organismo 5 tipos diferentes. O IgG, que corresponde a 75% dos anticorpos em adultos, e eles muitas vezes ativam o complemento. Nós temos o IgA, que vão ser encontradas em secreções externas, como saliva, lágrima, muco intestinal, muco brônquico e leite materno. Essa IgA, ela vai se ligar a patógenos externamente, para que quando esses patógenos eles entrem no ambiente interno, eles sejam facilmente reconhecidos e fagocitados. O IgE, que tem aí um alvo principalmente sobre parasitas intestinais,
são também associados a respostas alérgicas. Então, quando os receptores dos mastócitos se ligam a esses IgEs e também aos antígenos, os mastócitos eles sofrem degranulação e liberam mediadores químicos, como por exemplo a histamina. Então acaba causando alergia. Lembrando que a histamina é um dos motivos da nossa coceira, tá? Então é por causa da liberação da histamina, para avisar o organismo e também avisar ao hospedeiro que está tendo uma alergia naquele local por causa de um parasita ou por causa de uma resposta alérgica. O IgM é uma resposta imune primária, tá? Então, os anticorpos do tipo IgM vão reagir com o antígeno dos grupos sanguíneos e eles também auxiliam na ativação do complemento, que é aquele que eu mostrei para vocês a semana passada, que faz com que ocorra buracos na membrana da bactéria, por exemplo, e a água entra nessa bactéria e ela acaba se explodindo, digamos assim, porque ela incha. E nós temos o IgD. Esse IgD ele vai estar presente na superfície dos linfócitos B, junto com os IgMs que também estão presentes nessa superfície. E como que é a estrutura desse nosso anticorpo? Ele vai ser composto por cadeia pesada e por uma cadeia leve. Essas duas cadeias elas vão ser ligadas por ligação de disulfeto. Lembrando que o anticorpo ele vai ter esse formato em Y, porque ele precisa ter um braço flexível, onde vai se ligar ao antígeno. Então, o nosso antígeno ele vai se encaixar no sítio de ligação do antígeno, que é bem na pontinha aqui do nosso Y. Então, quais são as principais funções aí dos nossos anticorpos? Uma das funções dele é a aglutinação com o antígeno. Então, cada anticorpo ele consegue se ligar a dois antígenos. Estão vendo aqui, ó, esse anticorpo aqui do meio, ele se liga a dois patógenos diferentes. Essa aglutinação ela auxilia na resposta imune, porque o nosso organismo consegue reconhecer mais facilmente o nosso invasor. O antígeno ele também pode se ligar a toxinas bacterianas, e isso é muito importante, então nós conseguimos desenvolver mecanismos para combater a toxina de algumas bactérias, tá? Outra maneira do nosso anticorpo ele agir é quando esse anticorpo ele é reconhecido pelos nossos neutrófilos e fagócitos e eles fazem então neutrófilos e macrófagos, desculpa, e eles fazem então a fagocitose dessa célula, desse patógeno invasor. Nós também podemos ter o desenvolvimento da degranulação. Então, a partir do momento que nossas células, por exemplo, natural killer, nossos eosinófilos, ou até mesmo os mastócitos e os basófilos, que apresentam anticorpos em sua superfície, se ligam a esse patógeno que tem antígeno, eles vão então liberar citocinas, como por exemplo histamina, né? Nossos mastócitos liberam, por exemplo, a histamina, que pode aí auxiliar, por exemplo, na ação de outras células do corpo, pode recrutar outras células do corpo. Nós também podemos ter a liberação, por exemplo, dos mastócitos e dos basófilos de complemento ativado. Então, a partir do momento que nós temos a liberação desse complemento ativado, eles vão então interagir com a célula, fazendo aquele complexo de ataque à membrana, onde ele abre poros na membrana do nosso patógeno
e faz com que a água consiga entrar e esse patógeno ele acaba explodindo de tanto que ele incha, né? É um jeito mais fácil assim da gente lembrar. E a outra maneira também dos anticorpos atuarem é nos linfócitos B ativados. Então, nesses linfócitos, nós vamos ter os anticorpos na superfície e quando eles entram em contato com o antígeno, eles vão então atuar desenvolvendo-se para plasmócitos que vão secretar anticorpos, ou eles vão, né, após a sua atuação, formar células de memória. Então, linfócito B como célula de memória. Outro detalhe, quando a gente fala aqui do natural killer, a gente já vai ver um pouquinho sobre isso, mas o que elas podem fazer? Elas podem induzir algumas células que forem infectadas por vírus a sofrer apoptose, tá? Então, isso é bem comum também. Os anticorpos, eles são geralmente efetivos somente contra patógenos extracelulares. Então, o anticorpo, ele vai atuar, anotem aí porque eu não coloquei no slide. O anticorpo vai atuar em patógenos extracelulares. Por quê? Porque os anticorpos, eles precisam ligar-se ao antígeno, tá? Que está exposto. Uma vez que esse patógeno entra na célula hospedeira, ele não pode mais ser visto pelo sistema imune humoral. E então nós não vamos ter resposta do anticorpo contra, por exemplo, um vírus que entrou na célula. E aí nós temos a atuação dos linfócitos T citotóxicos. Esses linfócitos vão atuar contra patógenos intracelulares. E como que eles vão atuar? Então, primeiramente, vamos lembrar como que eles são produzidos. Os linfócitos T citotóxicos, eles vão ser produzidos lá no nosso timo. Então, primeiramente, nós vamos ter uma célula tronco multipotente na medula óssea, que vai desenvolver um precursor da célula tipo T. Esse precursor ele vai ser enviado lá para o timo. E no timo nós vamos ter o desenvolvimento de dois tipos celulares. As células do tipo T citotóxicas, que vão matar células que forem infectadas por vírus, por exemplo. Já as células T auxiliares, elas não vão atuar diretamente matando as células infectadas. Pelo contrário, elas vão observar as células que estão apresentando o antígeno e vão secretar citocinas para chamar novas células imunes para combater esse tipo de célula. Então, pessoal, o que acontece quando uma célula é infectada? Primeiramente, todas as nossas células do corpo, elas vão apresentar um complexo histocompatível principal. Então, todas as nossas células do organismo têm esse complexo. A partir do momento que nós temos uma infecção, por exemplo, por vírus, o que acontece? Esse complexo ele muda, ele não é mais compatível. Então, o nosso organismo observa, né, que não está tendo mais compatível, né, não está compatível com as células normais do organismo e eles começam a matar. E isso acontece quando nós fazemos uma transfusão de órgão, por exemplo. Então, às vezes, vocês pensam assim, mas a pessoa tem o mesmo tipo sanguíneo, né? Então, por que não dá para fazer o transplante de órgão para a pessoa com o mesmo tipo sanguíneo? Porque mesmo tendo o mesmo tipo sanguíneo, às vezes até irmãos gêmeos vão ter uma modificação na produção dessas proteínas que ficam em volta das células, que são um complexo de histocompatibilidade. E o nosso organismo ele começa a combater essas células
a rejeitar o órgão, por exemplo, tá? Então, por isso é tão difícil fazer uma transfusão de órgão, porque você precisa de pessoa que tenha um complexo muito parecido com o seu, porque senão vai acontecer uma rejeição. As células do tipo T auxiliares, elas vão reconhecer principalmente o complexo de histocompatibilidade dos macrófagos e também dos linfócitos B e células dendríticas. Então, a partir do momento que ela observa essa histocompatibilidade que não está sendo mais compatível, ela começa a liberar citocinas para ativar outras células imunes. E como que as células do tipo T citotóxica matam seus alvos? Matam as células que estão contaminadas, que estão infectadas. Elas podem atuar de duas maneiras. A primeira maneira é a liberação de perfurina e granzina. A perfurina faz com que ocorra a abertura de poros na célula infectada. E então, ela vai conseguir enviar para a célula infectada a granzina. Então, essa granzina, dentro da célula infectada, ela vai ativar diversas enzimas, uma cascata de enzimas, e vai induzir a morte da célula por suicídio ou por apoptose. Então, ela induz a partir da ativação de uma cascata de enzimas dentro da célula. E nós temos a segunda maneira, que é quando as células T citotóxicas, elas induzem a célula-alvo a cometer a apoptose através da ativação do FAS. E o que é essa ativação do FAS? É um receptor de morte, é uma proteína de membrana na célula-alvo que acaba ativando a cascata enzimática e induzindo a célula a sofrer apoptose. Então, das duas maneiras, o linfócito de tipo T citotóxico, ele induz a célula infectada a cometer suicídio, a cometer apoptose. E os linfócitos do tipo T auxiliares, como eu falei para vocês, eles não vão atacar diretamente o patógeno ou a célula infectada. Eles vão secretar citocinas que vão ativar as nossas células imunes. Então, uma das citocinas que ele libera é o interferon gama, que vai ativar e chamar para o local os macrófagos. Ele também pode liberar interleucinas que produzem anticorpos e linfócitos T citotóxicos, pode secretar outros tipos de interleucinas que apoiam a ação dos mastócitos e eosinófilos e também pode produzir citocinas que são conhecidas como fatores estimulantes de colônia, que vão aumentar a produção de leucócitos. Esses linfócitos do tipo T, eles também podem se ligar às células B, né, dos linfócitos do tipo B, e promover sua diferenciação em plasmócito ou célula de memória. Aqui eu coloquei um dado interessante para vocês. É claro que eu não vou entrar em detalhes, que isso vocês vão ver em imuno, mas os linfócitos do tipo T auxiliares são os que são infectados pelo vírus HIV. Então, o vírus HIV, ele vai infectar o linfócito do tipo T. E isso faz com que ocorra a destruição dessas células T auxiliares e elas não vão conseguir chamar as outras células para a defesa do organismo. Então, é aí que nós temos uma diminuição no sistema imune
do organismo a partir de uma infecção por HIV. Agora a gente vai ver com mais detalhes como que atua o sistema imune contra as bactérias extracelulares. Então, a partir do momento que essa bactéria ela conseguiu romper, né, a nossa primeira linha de defesa, a pele ou a mucosa, e conseguiu entrar no nosso organismo, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a ativação das proteínas de complemento. Essas proteínas de complemento, elas vão formar um ataque à membrana, que são aquele ataque que vai formar poros na membrana da célula. Elas também vão ativar os nossos mastócitos, que vão produzir histamina e quimiotaxinas, e também essas proteínas vão agir atuando aí como opsoninas para aumentar a fagocitose. Então, nós vamos ter a liberação, né, de anticorpos e outras proteínas que atuem como oposoninas, que aumentam aí a fagocitose dessas bactérias. Se nós tivermos um contato muito grande com a bactéria, nós vamos ter a resposta do sistema imune adquirido. Então, nossas células T que já tiveram contato com essa bactéria anteriormente, elas vão observar a presença desse antígeno e vão então aumentar a resposta ativando os linfócitos do tipo B. Então, as células T auxiliares, elas também atuam na resposta a bactérias extracelulares, não somente a patógenos intracelulares, tá? Então, a partir do momento que elas ativam, né, os linfócitos do tipo B, esses linfócitos, então, eles vão ser transformados em plasmócitos, vão secretar anticorpos e esses anticorpos vão, então, auxiliar no reconhecimento dessas nossas bactérias. Outra coisa, a partir do momento que nós temos a liberação das quimiotaxinas e também da histamina, nós vamos ter modificação aqui no nosso sangue, digamos assim. A histamina, ela vai aumentar a permeabilidade, para que nós tenhamos uma resposta mais rápida naquela região. Então, para que as células consigam penetrar e auxiliar lá na defesa do organismo. Já as quimiotaxinas, elas vão atuar atraindo leucócitos que estão na circulação, para que eles, então, auxiliem na fagocitose dessas bactérias e, consequentemente, auxiliando no sistema imune. Já quando a gente fala de resposta imune ao vírus, o vírus ele vai invadir o hospedeiro, ele pode ser reconhecido por anticorpos que vão fazer com que os macrófagos acabem ingerindo esse vírus, né? Lembrando que os macrófagos, após ingerir o vírus, ele vai produzir aí uma proteína diferenciada na membrana. Essa proteína vai ser reconhecida pelas células T auxiliar, que vai então ativar o linfócito B, que é específico para aquele vírus. Então, esse linfócito do tipo B vai aí tornar-se plasmócito, formando anticorpos que vão auxiliar no combate do vírus. Caso esse vírus consiga infectar a célula, então nós vamos ter aí a infecção dessa célula, vamos ter
uma diferenciação, aí, uma apresentação do antígeno viral na membrana celular. Então, a nossa célula T citotóxica vai reconhecer essa célula como célula modificada, como célula contaminada e vai induzir a apoptose da célula. Então, o vírus, a resposta imune, seria dessa maneira. Caso nós não tenhamos célula T auxiliar, que é o que acontece na infecção viral de HIV, nós não vamos ter ativação da célula T auxiliar e esse vírus, então, ele consegue se multiplicar, né? Porque nós não temos ativação da célula citotóxica. Na reação alérgica, nós temos um fator muito interessante. Quando nós temos a primeira exposição, então os nossos fagócitos, eles vão fagocitar a substância alérgica, que pode ser pólen, pode ser quitosana, que é dos frutos do mar. A partir do momento que nós temos essa fagocitose, essas células elas viram células apresentadoras de antígeno. Lembram-se lá, vão ter uma modificação no complexo de histocompatibilidade. As nossas células do tipo T, elas vão reconhecer essas células como células invasoras, como patógenos, e vão ativar os linfócitos do tipo B. Esses linfócitos vão ser transformados em plasmócitos e produzir anticorpos, e alguns linfócitos do tipo B eles vão ser convertidos, tanto B quanto T, convertidos em linfócitos de memória. Então, eles vão ser armazenados. A partir do momento que nós temos uma segunda exposição, aí que o bicho pega. Porque na segunda exposição, nós vamos ter a ativação dos mastócitos. Esses mastócitos eles vão reagir contra esse nosso alergeno. As células do tipo T também vão liberar citocinas e anticorpos, né, contra esse alergeno, vão ativar proteínas complemento, gerando inflamação. Os mastócitos vão liberar citocina e histamina, que vai fazer vasodilatação, broncoconstrição e também aumento da permeabilidade vascular, ocasionando inflamação. Então, muitas vezes, na primeira exposição, você não tem reação alérgica nenhuma. E na segunda exposição, dependendo do tipo de reação alérgica, pode levar até o óbito do indivíduo. Então, tem que se ter um cuidado muito grande quando tem-se uma reexposição a esse patógeno. Então, o que acontece? Quando nós temos uma alergia grave, nós vamos ter uma reação sistêmica do organismo. Se essa reação alérgica for mediada por IgE, é uma reação muito grave, chamada de anafilaxia. Essa anafilaxia, ela vai ser uma liberação maciça de histamina e também de outras citocinas que vão causar vasodilatação generalizada, colapso do sistema circulatório, broncoconstrição grave e pode levar o indivíduo à morte. E aqui eu vou até colocar essa pergunta para vocês pesquisarem, não vou dar resposta agora. Eu ia dar, mas não vou dar. Aqui, para conter a reação alérgica grave, é administrado adrenalina. Por que é administrado adrenalina? Vou colocar lá como questão para o nosso questionário para vocês responderem. Questionário não, para agora a questão aqui para fixação do conteúdo, tá? Então vão pesquisar aí por que administra-se a adrenalina. E detalhe, quando a pessoa tem uma reação alérgica muito grave, a adrenalina tem que ser administrada em até 20 minutos,
para poder reverter os efeitos da alergia. Por que a gente utiliza adrenalina? Vamos pesquisar aí. Eu vou perguntar para vocês na próxima aula por que dessa utilização. E para finalizar o nosso sistema imune, eu vou falar um pouquinho só sobre o tipo sanguíneo, porque vocês vão ver isso em genética, ou estão vendo já em genética, e vão ver isso em imunologia, mas só para vocês poderem entender. Então, quando nós temos o sangue do tipo O, o nosso eritrócito ele não tem nenhum tipo de antígeno, mas o nosso organismo ele tem anticorpo, anticorpo anti-A e anti-B. Então, indivíduos do tipo O só podem receber sangue do tipo O, mas podem doar sangue para todos os outros tipos, porque não tem antígeno na membrana. O do sangue do tipo A tem antígeno do tipo A e anticorpo no plasma anti-B. Então, ele pode receber de A e de O. Já o indivíduo do tipo B, ele tem antígeno B e anticorpo do tipo A. Então, ele pode receber somente sangue do tipo B e do tipo O. Já indivíduos do tipo AB, eles vão ter antígenos A e antígeno B, porém não tem nenhum tipo de anticorpo, podendo receber sangue de qualquer tipo. Então, ele é um receptor universal. Já o do tipo O é um doador universal. E o que acontece quando nós misturamos, então, o sangue do tipo O e do tipo A? Lá no sangue do tipo O, nós não vamos ter nenhum antígeno. Já no sangue do tipo O, nós vamos ter anticorpos do tipo B, que está em azul, e do tipo A, que está em vermelho. Então, a partir do momento que nós temos a entrada do sangue do tipo A, esse sangue, né, ele vai ter antígenos A. Então, o nosso anticorpo vai se ligar a essas hemácias, a esses eritrócitos, e esses eritrócitos, então, vão sofrer agregação ou aglutinação. E o sangue, então, ele vai como se tivesse coagulado, ele vai ter uma espécie de coagulação, assim, porque nós vamos ter essa aglutinação. Vocês estão vendo aqui que nesses dois eritrócitos separadinhos aqui, nós não temos antígeno, né? Por quê? Porque são o sangue do tipo O. Então, os anticorpos eles não vão se ligar a esse antígeno. Não vai ter ligação do anticorpo do tipo B, porque nós não temos sangue do tipo B nessa amostra. Então, é mais ou menos assim que ocorre a interação do grupo sanguíneo. Então, pessoal, nossa aula termina por aqui. Eu vou mandar para vocês lá no Moodle uma lista de exercício para revisar o conteúdo que a gente já viu até aqui. E na semana que vem nós vamos ter uma aula síncrona, tá? Então, uma aula ao vivo, onde eu vou revisar essa lista de exercícios com vocês. Eu vou fazer a correção. Então, assistam às aulas, né? Façam essa lista. Ela não vale ponto, mas vocês têm que fazer, porque eu vou fazer perguntas durante a aula para ver se vocês realmente responderam a lista de exercício, né? Eu não vou dar resposta de graça para vocês, digamos assim. Então, façam essa lista. Vamos na próxima aula fazer essa revisão do conteúdo, para depois eu disponibilizar o questionário e fecharmos o conteúdo que vimos até aqui. Uma boa semana, até semana que vem.